Jean-Luc Godard mandou R$6. Até que ponto o cinema brasileiro inventa o Brasil que vemos, em vez de apenas refletir o que já somos? Eu acho que a novela tem um papel fundamental nisso tudo, a partir do surgimento da televisão, mas o cinema não significa que ele não tenha. Porque o cinema, ele reflete de maneira muito interessante essa ambiguidade paradoxal que tem a sociedade brasileira. Moralmente, é um país muito conservador, mas ao mesmo tempo um país muito liberal. Essas coisas convivem no Brasil. É majoritariamente conservador, mas ao mesmo tempo... Por isso que é paradoxal, porque sabe aquele negócio do liberal de... liberal na economia, conservador nos costumes? Então, parece que no Brasil os costumes são liberais e conservadores. É tipo, liberal pra mim, conservador pro outro. E o cinema brasileiro refletiu muito isso ao longo da história. Sobretudo se a gente for pensar na nossa pornochanchada. A pornochanchada foi um gênero muito combativo. A gente hoje enxerga a pornochanchada sob uma perspectiva muito curiosa, né? Que é uma perspectiva vulgarizada no que tange a rejeitá-la. E existem razões inúmeras pra essa maneira como a gente rejeita a pornochanchada, mas não só a pornochanchada, como a história do nosso cinema. Mas a gente rejeita a pornochanchada de uma maneira inexplicável, levando-a pra esse lugar vulgarizado, pra esse lugar do escracho, o qual ela atua, tá? Mas pro lugar meio que do que tem que ser jogado na lata do lixo da história do cinema. Mas a pornochanchada não era só as comédias, apesar de também sê-las. E mesmo as comédias da pornochanchada também tinham o seu caráter crítico. Eram feitas num contexto de forte repressão. As pornochanchadas, elas ganham força a partir da década de 70 e, portanto, pós-1969, ano do ato institucional número 5, ano do AI-5. Então veja o que eu tô falando. A pornochanchada ganha espaço na produção cinematográfica brasileira após os anos de chumbo. Momento esse onde o cinema novo brasileiro, que era um movimento de caráter crítico na história do cinema, que é interrompido a sua perspectiva original em 1964. Claro que o cinema novo ele perdura ao longo da história, mas ele vai mudando de caráter em razão da chegada da ditadura militar. Tem aulas sobre cinema novo na Introdução ao Cinema, são 3 aulas sobre cinema novo na Introdução ao Cinema. A primeira sobre a estética da fome, a segunda sobre o cinema novo e a ditadura militar, e o terceiro sobre o cinema novo e a Embrafilme. São 3 aulas sobre cinema novo. Então o cinema novo era esse movimento crítico que passa a ser perseguido, censurado durante a ditadura militar e posteriormente até mesmo aderido pelo sistema vigente a partir da Embrafilme. Por quê? Porque havia uma relação simbiótica ali, onde os artistas do cinema novo precisavam fazer seus filmes, inclusive trazer uma perspectiva crítica, ao mesmo tempo em que a galera, os censores, o Estado, naquele contexto, gostaria de levar o Brasil pro mundo. E quem eram os artistas? Quem eram os grandes artistas que tinham propensão de levar o Brasil pro mundo? Que eram os grandes diretores à época? Era a galera do cinema novo. Era essa galera que tinha nome pra estar figurando nos principais festivais internacionais. Então houve uma espécie de simbiose ali, onde o cinema novo, evidentemente, não queria abandonar o seu caráter crítico, mas ao mesmo tempo, para que pudesse realizar os seus filmes, precisava esvaziar um tanto suas pautas. E isso aconteceu com o cinema novo a partir da década de 70. Inclusive, parte daí a crítica dos marginais, de que o cinema novo aderiu à porra toda. A crítica dos marginais parte muito desse lugar. Tem aula sobre cinema marginal na Introdução ao Cinema também. 2. Esse movimento que tinha o caráter crítico até então, ele passa a ter a sua voz esvaziada, suas pautas esvaziadas em razão de um movimento específico, de um sistema específico que se instaura a partir daquele momento. O que é a pornochanchada? A pornochanchada passa a ser um gênero que tem a sua força marcada na década de 70 e, portanto, pós-ato institucional número 5 e que tinha um caráter, à primeira vista, de pão e circo. É de levar uma porrada de pessoas pro cinema pra ver putaria, pra ver erotismo, pra ver mulher pelada. E também os galã. Mas por que eu digo mulher pelada em específico? Porque naquela época havia uma distinção muito clara, misógina, de que a mulher ficava em casa e via televisão e o homem ia ao cinema e via pornochanchada. E aí hoje teu pai, teu avô, fica falando por aí que o cinema brasileiro é uma merda, que só tem putaria, mas só vivia no cinema na década de 70. Porque não tem como. Essa é uma coisa, assim, absurda, né? O cinema brasileiro vivia lotado na década de 70. Havia público pra cinema brasileiro, assim, a rodo. E que filme eram esses que estavam sendo produzidos? Eram as pornochanchadas. Aí hoje todo mundo diz que não via. Então quem eram as pessoas? As pessoas sumiram. Morreram todas. Todas as pessoas que estavam no cinema lá na década de 70 vindo pornochanchada hoje não existem mais. Essas pessoas existem. E são as mesmas que hoje ficam falando que o cinema brasileiro é uma merda porque só tem putaria. Mas adoravam ver a putaria no cinema.
Mas pra além dessa putaria, essa putaria o que ela fazia? Ela escondia justamente o caráter crítico que os filmes tinham com o movimento. Então cineastas como Odi Fraga, Jean Garret, Carlos Rauschenbach, desse cinema cafajeste, faziam filmes eróticos que estavam o próprio Walter Hugo Cury, que estavam sob essa perspectiva de um cinema erótico. Havia um caráter crítico muito marcado nesses filmes de Jean Garret, Carlos Rauschenbach, Odi Fraga, David Cardoso, pega filmes como Palácio de Vênus. Hoje é um bom dia pra acertar aquela velha. O senhor tá como? Do que você tá falando? Da canagem que ela faz com a gente. Nós é que trepamos a noite inteira e ela fica com todo o lucro. E agora, você lembra disso? Os fregueses estão chegando, o que é que a gente vai fazer? Por isso mesmo que é o dia certo. Tá, e daí? O que é que vai fazer? Greve. Greve? Greve com qualquer operário que é explorado pelo patrão. Palácio dos Anjos, própria Citação. O Palácio de Vênus, do Odi Fraga, é muito forte, esse caráter crítico. O tão temido filme da Xuxa é um filme crítico pra caralho. Tematicamente, é um filme crítico pra caralho. Ele discute a política do café com leite, gente, e traz ela sob uma perspectiva atual. O Palácio dos Anjos é um filme que discute luta de classes. Palácio dos Anjos, do Walter Hugo Cury. O Carlos Rauschenbach, A Ilha dos Prazeres Proibidos, que é um filme que a gente pode dizer que tem um caráter socialista muito marcado. Essa é uma parada sobre como o cinema inventa o Brasil. Bom, mais uma vez, a televisão teve um papel fundamental nisso. Mas o cinema trouxe também esse caráter ambíguo do próprio ser brasileiro, né? Que é esse sujeito que, ao mesmo tempo, é conservador pros outros, é liberal pra si, de alguma maneira. E a pornochanchada é um pouco sobre isso. A pornochanchada foi esse movimento, foi esse gênero, melhor dizendo, que escancarou esse conservadorismo e escancarou essa relação liberal. E que hoje é rejeitado por nós, pelo próprio brasileiro, mas não só a pornochanchada, mas a história do nosso cinema, onde a pornochanchada tem um caráter fundamental. E por que a história do nosso cinema ela é rejeitada? Porque um país com memória é um país com uma indústria forte. Um país com memória é um país com indústria forte. Então qual foi o projeto, inclusive americano, para destruir a indústria brasileira? Destruir a sua memória. Esse foi um dos passos para a destruição da nossa indústria. Destruir a nossa memória. A partir da década de 80, nós temos a importação das práticas neoliberais para cá. Melhor, a exportação por parte dos Estados Unidos e Reino Unido do neoliberalismo para o terceiro mundo. E, portanto, também para a América Latina. À custa do que for. Inclusive do assassinato de presidentes democraticamente eleitos. No Chile, por uma ditadura no Brasil. E aí, a partir da década de 80, esse neoliberalismo entra com força aqui no Brasil, e a partir dela um processo de sucateamento da indústria nacional, para trazer à voga essa ideia encantadora, idealista de livre mercado, de livre concorrência, porque só através da livre concorrência o consumidor pode ter, de fato, os seus interesses atendidos. A grande mentira liberal, a grande mentira idealista. Qual foi a consequência da importação das práticas liberais na prática? A indústria nacional destruída. Um processo de desindustrialização do Brasil, nos mais diversos setores, não só no cinema, também em outros muitos. Por exemplo, na indústria de carro, o Gurgel, lembra do Gurgel? Talvez vocês nem saibam o que é Gurgel. Pois é, tinha um carro brasileiro. Essa indústria foi destruída a partir do neoliberalismo, a partir da adoção do neoliberalismo. Esses carros passam a ser menos competitivos, esses carros saem do mercado e acabou. A mesma coisa acontece com a indústria brasileira de cinema. A Embrafilme, que era a empresa brasileira de filmes responsáveis por financiar diretamente a produto nacional, passa a ser sucateada, passa a ter menos investimento e, portanto, a menor capacidade de financiar o cinema brasileiro. O número de filmes brasileiros financiados pela Embrafilme começa a diminuir. A partir do momento que os filmes começam a diminuir, a galera ideologicamente começa a dizer: aí, tá vendo? O Estado não consegue fazer. É claro que não consegue fazer. A porra da empresa tá sucateada, até que em 1992 nós temos a extinção da Embrafilme. E isso é um projeto, assim, para além, mais uma vez, para além da Embrafilme. Toda empresa estatal passa por esse processo. Aí o Estado não consegue. O que a gente precisa fazer? Privatizar. Desde aeroportos, a Petrobras, enfim, Vale. Ah, mas não é com dinheiro do Estado. Ah, tá bom que não vai. Tá bom que não é com dinheiro do Estado. Vai achando que não tem subsídio. Metrô. Metrô ainda é um caso particular, né? Porque o metrô, ele é um monopólio natural. Não tem como ter competitividade no metrô. Não tem como ter 4, 5 empresas atuando no metrô. Que a pessoa quer fazer determinado trajeto. Independente se a outra empresa que faça o outro trajeto quer que a pessoa pegue aquele metrô. Não tem isso. Metrô é um monopólio natural. Você privatiza o monopólio natural. Luz, gás, tudo monopólio natural. Não tem como ter competição. E aí, como não tem ter competição, o Estado precisa financiar. Precisa subsidiar. E aí, subsidiando, o que acontece? Você tá usando dinheiro estatal pra fazer essas porra. Por que o Estado não pode fazer a merda? E não, é livre mercado, neoliberalismo, etc. E
E aí a Embrafilme sucateia e é extinta. E tudo isso acompanhado pelo que é o interesse desse vídeo aqui. Acompanhado por um projeto, por um discurso ideológico. Que discurso ideológico é esse? De que o cinema brasileiro é uma merda. Mas não é só o cinema brasileiro é uma merda. O cinema brasileiro é uma merda por alguns motivos. E agora, que motivos são esses? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes pra vocês e vou repetir aqui. Que motivos são esses pelo qual o cinema brasileiro é uma merda? Quando vocês ouvem alguém falando que o cinema brasileiro é ruim por quê? Porque só tem comédia pastelão. O que é comédia pastelão? As chanchadas. As chanchadas foram um gênero fundamental da nossa história na década de 50. Só tem putaria. O que são as putaria? É a pornô chanchada. Gênero fundamental na história do cinema brasileiro, que a gente já discutiu aqui no vídeo. Só tem filme pra sociólogo ver, filme de favela. O que é isso? É o cinema marginal, é o cinema novo brasileiro. Ou seja, todo o discurso ideológico que acompanha o sucateamento da Embrafilme pro fim do cinema brasileiro, da indústria nacional, nesse contexto de importação do neoliberalismo, acompanha um projeto de destruição da memória do cinema brasileiro. E pra que isso? Porque quando a gente destrói uma indústria local, você abre espaço pra entrada de outra coisa. Se uma coisa ocupa um espaço, é como se fosse física. Se uma coisa ocupa um espaço, se o cinema brasileiro ele atendia demandas para filmes no território nacional, no mercado exibidor brasileiro, porque as pessoas iam assistir filme brasileiro, isso é dado, isso é fato, havia público consolidado e construído no cinema brasileiro, onde a Embrafilme teve um papel fundamental nisso, a Embrafilme e a Boca do Lixo, teve um papel fundamental. A partir do momento em que não há mais força nem na Boca do Lixo, nem na Embrafilme, alguém vai ocupar esse espaço. Quem vai ocupar? Aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo por aqui. E os Estados Unidos, novamente, se tornam hegemônicos nas salas de cinema brasileiro. Porque o cinema aqui é baseado nas favelas, cujos diálogos dos personagens são puro palavrão, onde inclusive os bandidos retratados nas histórias são romantizados. Não é isso, e ainda que fosse filmes com favelas, palavrões e etc., a gente precisa ter em mente que cada país tem um contexto histórico e geográfico específico que conta a sua própria história. Agora, filmes com os Estados Unidos também, só tem filme com palavrão, só tem filme de jovem bêbado, só tem filme de putaria na universidade. E aí? Filme sobre serial killer que entra em escola. Por que os Estados Unidos contam essas histórias? Porque as histórias que eles sabem contar. Os Estados Unidos só tem história sobre consumo. Por que os Estados Unidos só tem história sobre consumo? Sobre American Way of Life? Porque é a história deles. Só tem filme sobre isso. O problema é quando a gente reduz a história do cinema brasileiro a apenas 5 fatores, sem entender que esses fatores têm nuances culturais. Quando a gente fala que o cinema americano só tem filme sobre American Way of Life, a gente deixa de olhar para as nuances que essas histórias podem contar. Quando a gente diz que o cinema brasileiro só tem filme sobre favela, a gente deixa de ver as nuances que esse tipo de filme pode contar também. E por que é um problema o cinema brasileiro ter filmes sobre favela e não é um problema o cinema americano só ter filmes sobre American Way of Life? Não é nosso. Porque, sobretudo, não é nosso e porque essa história estrangeira se tornou mais nacional que as nossas próprias histórias, a partir de um projeto ideológico. O cinema americano é nacional e o cinema brasileiro é gênero. E a gente não mais consegue se conectar com as nossas próprias histórias. E daí a importância de voltar a investir em cinema e, voltando a investir em cinema, fazer com que o nosso cinema possa, de fato, refletir o nosso povo. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.